Bem, olá a todas e todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Maurício Metri, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, da UFRJ, sou professor de pós-graduação do Programa de Economia Política Internacional, também da UFRJ. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo colaborar com o Clube de Engenharia. Quero agradecer desde já o convite, sempre uma honra poder colaborar de algum modo com o clube, tá? Eu vou fazer uma apresentação, falar sobre as disputas monetárias globais do século XXI. Para isso, eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, a ideia aqui é de discutir um pouco as disputas monetárias globais, né, que vem acontecendo nesse século XXI. É um tema um pouco fora do convencional, né, não é muito discutido aqui no Brasil, mas lá fora, enfim, segue sendo um tema de enorme importância, inclusive por conta dos acontecimentos mais recentes, tá? Para fazer isso, eu vou fazer uma pequena leitura, né, articulada desse tema com relação às disputas, né, mais entre as grandes potências, do ponto de vista geopolítico, e tentar entender o que a moeda, qual é o papel que a moeda ou as disputas monetárias internacionais têm nessa disputa maior global. E, nesse sentido, eu vou fazer uma apresentação que não pretende ser exaustiva, né? São diversos os temas em discussão, né? Então a ideia é mais mapear algum desses temas, algum dos elementos que compõem esse grande quadro, né? Complexo, extremamente complexo, e por isso a ideia é um pouco situar o debate, tá? Mais do que, e propor, obviamente, uma forma de olhar para ele, mas sem em alguns momentos tendo que ser fazendo um esforço, um extremo esforço de síntese, tá? Pois bem, eu acho que o ponto de partida, né, do que convém refletir aqui é a atual, né, desde 1991, né, os Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria, ele vem expandindo as suas posições no sistema internacional, né, do ponto de vista geopolítico. A presença militar global dos Estados Unidos hoje é algo absolutamente extraordinário, algo que não existe, nunca existiu na história do sistema internacional. É uma presença militar global efetiva, com base em 800 bases militares fora do seu espaço territorial de origem. Só para você ter uma ideia, né, os outros países, as outras grandes potências, que também têm bases fora dos seus países, né, dos seus territórios de origem, nacionais de origem, elas juntas somam 30. A Rússia tem por volta de 14. Os Estados Unidos possuem 800 bases militares fora do seu espaço nacional de origem. Isso é algo absolutamente impensável em outros tempos da história do sistema internacional, tá? É interessante perceber que essa posição dessas bases, elas se concentram na região do convencionou chamar de Hinterland, né, que são essas bordas do mapa eurasiano, né, justamente como formulado pela grande estratégia consolidada em 1942, né, pelo geopolítico Speakman, em que, digamos, a chave de leitura, a chave para a conquista do poder mundial é justamente o domínio dessa região, né, que são as fímbrias da Eurásia, né, e por isso a estratégia americana, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem sido deslocar o seu perímetro de segurança, né, o seu primeiro perímetro de segurança, das bordas do seu país, né, dos litorais do seu país, para as bordas da Eurásia, né. E esse movimento se dá via Atlântico, via Pacífico, contendo, né, digamos, dominando e ocupando essas regiões do Hinterland, né. E aí, por isso, uma grande concentração das bases americanas nessa região, tá? Um segundo ponto importante para ter em conta sobre o que está por trás das disputas monetárias também tem a ver com a expansão, o exercício contínuo, né, dos Estados Unidos na realização direta e indireta de diversos conflitos no sistema internacional. Apenas como efeito de ilustração, a gente tem aí a Guerra do Golfo, né, de 90 e 91, isso obviamente estou me referindo do pós-Guerra Fria, né? Guerra da Bósnia, imediatamente a Guerra do Kosovo, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Guerra do Líbano, intervenção militar na Líbia, Guerra Civil Iraquiana, Guerra da Síria, e dentre tantas outras intervenções indiretas, as guerras não convencionais, né, as guerras híbridas, o papel que os Estados Unidos tiveram nas revoluções coloridas, enfim, tantas outras formas de intervenções modernas no sistema internacional. O fato que eu quero sublinhar
é que, além de uma presença militar global, né, consolidada nessa estrutura de 800 bases militares, os Estados Unidos vem fazendo, ao longo das últimas 3 décadas, um esforço contínuo de guerra e intervenções. Não é difícil perceber que a maior parte dessas guerras elas acontecem justamente na região, né, sobretudo nessa grande região do Rimland, dessa grande, digamos, no caso aí, Balcãs, o Grande Médio Oriente, que envolve o norte da África, o Oriente Médio e, no caso, o Afeganistão. Tá? Do ponto de vista mais relativo à Rússia, existe um outro elemento importante aí também, que é esse cerco, né, digamos, desde 1991, né, com o fim da Guerra Fria, a despeito da vitória dos Estados Unidos no confronto com a União Soviética, a OTAN, que foi criada em 1945, ela seguiu se expandindo. Tá? O que havia na época, muitos analistas internacionais supuseram, digamos, que a OTAN ia perder seu sentido, sua razão de ser, uma vez que a Guerra Fria tinha acabado. Mas o que se viu ao longo dessas últimas 3 décadas é uma expansão e um fortalecimento da OTAN. Esse mapa aí mostra um pouco disso, exatamente a inclusão de 13 novos membros na OTAN, né? Polônia, República Tcheca, Hungria, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia e Croácia. Tá? Obviamente que isso tem como objetivo a ideia de um cerco à Rússia, tá? Olhando já mais especificamente no tabuleiro europeu, como é que esse comportamento da grande potência vitoriosa depois da Guerra Fria. Tá? Tem uma outra iniciativa estratégica americana bastante delicada do ponto de vista das relações internacionais, é um dos temas mais sensíveis das relações internacionais, que foi o abandono, a saída unilateral dos Estados Unidos do Tratado de Mísseis, né, antibalísticos. Né? Isso ocorreu, o tratado foi assinado em 1972, né, e Bush Filho, né, anunciou o abandono em 2001, o que efetivamente ocorreu alguns anos depois. Tá? É importante ter claro que esse tratado de 1972, ele na verdade era o reconhecimento, uma ideia de preservação do princípio de mútua destruição entre as grandes potências. Era uma forma de você estabelecer o principal, o mais importante pilar da segurança internacional, ou de não haver guerra entre as grandes potências atômicas, uma vez que, digamos assim, o objetivo desses sistemas antibalísticos é, sobretudo, tornar inócuo o arsenal militar das outras potências, né? Da outra potência. Isso envolveu, em 2008, do ponto de vista dos Estados Unidos, acordos com a Polônia, né, no sentido de construção de um sistema de mísseis, né, antimísseis, justamente com o objetivo de tornar inócuo o arsenal militar russo, né, da Rússia. E a busca pelo fim do princípio de mútua destruição. Isso é importante porque remete a um acontecimento mais recente, do qual falarei mais à frente. Tá? Do ponto de vista da China, tá, e aí é o elemento, digamos assim, só para situar a China nesse contexto, os Estados Unidos vem implementando uma estratégia de cerco à saída da China aos mares. Né? Isso aí é um conjunto absolutamente gigantesco de bases militares americanas segurando um cinturão, digamos, bloqueando uma saída autônoma independente da China pelos mares. Né? Num contexto de guerra, obviamente que isso aí será vital na estratégia americana de bloquear, digamos, o acesso da China aos recursos naturais necessários ao seu desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento das suas forças produtivas e militares. Tá? Isso é importante também porque isso envolve uma das iniciativas, ou a forma, enfim, parte da forma como a China vem respondendo em termos mais recentes. Tá? A prática, né, digamos assim, de contenção da China, ela é tão violenta nos dias de hoje que a Marinha Americana faz uma série de exercícios de patrulhamento nos mares do sul da China no sentido de provocar, de constranger essa saída. Isso é uma imagem que representa isso no documentário The Coming War on China. Tá? E aí que está o ponto. Tá? Falei brevemente sobre essa situação
da conjuntura geopolítica recente, né, desde a Guerra Fria para cá, essa posição americana de seguir se projetando, né, de seguir fazendo exercícios contínuos de guerras e de se posicionando globalmente, né, do ponto de vista militar. A questão que se coloca é como os Estados Unidos vem financiando há 30 anos, né, essas contínuas guerras e uma presença militar global e sustentando a maior aliança militar do planeta. Né? Como é que se financia isso? Né? Porque, digamos, não basta querer fazer, tem que ser capaz de fazer e prover os recursos materiais e humanos necessários a esse exercício contínuo. A resposta disso, obviamente, não está num esforço fiscal dos contribuintes americanos. Tá? O segredo dessa capacidade envolve a posição do dólar no sistema internacional. E daí porque a posição da moeda de referência internacional é um dos elementos ou é uma dos campos de disputa entre as grandes potências hoje. Tá? Eu vou fazer um movimento aqui, um breve recuo para entender os pilares dessa sustentação do dólar, para poder entender quais são as iniciativas mais recentes da China e da Rússia para, digamos, no sentido da desdolarização do sistema, né, de forma a atingir esse elemento central do exercício do poder militar americano atual. Tá? Então, do ponto de vista das origens, e aí rapidamente, né, obviamente que a situação do pós-Guerra Fria ela é decisiva, né? Os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, me desculpem, é decisivo porque os Estados Unidos saem credores dos aliados, né, pelo mecanismo do Lend-Lease, todos eles estão endividados em dólar, Inglaterra, França, Rússia, União Soviética, enfim, e os derrotados por conta das negociações em alta ratificadas em Potsdam, todos saem com dívidas, obrigações em dólar frente aos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos articulam, né, uma ordem monetária internacional, que se convencionou chamar de Bretton Woods, e ali impõe como moeda de referência nas instituições multilaterais, né, o Fundo Monetário e o Banco Mundial, o dólar como moeda de referência, né, digamos assim, dentro dos tratados e dos regimentos, das regulamentações internas dessas instituições. O outro elemento central para entender, digamos, um dos pilares, e que hoje é uma questão em disputa, diz respeito à precificação do petróleo. Né? O petróleo, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, era um grande produtor, um grande exportador de petróleo, e por isso a capacidade dos Estados Unidos, endividar os seus aliados em termos da sua moeda, né? Porque ele fornecia os recursos em termos de armas, petróleo, alimentos e uma série de coisas, todos em dólares, e por isso o endividamento daqueles países em dólar. O que os Estados Unidos perceberam durante a guerra é que eles deixariam de ser o centro de gravidade da produção mundial de petróleo e quem passaria a ser seria a Arábia Saudita. Né? Por isso que na saída do Tratado de Yalta, o Roosevelt se encontra com o Saúde e ali eles fecham esse condomínio, né, essa articulação que envolve bases militares americanas no território saudita e também a precificação do petróleo saudita em dólar. Por isso que no pós-guerra, ou seja, depois do sistema, um dos principais centros produtores de petróleo precificava, negociava petróleo em termos de dólares, o que obriga, obviamente, todos os países dependentes de petróleo a oferir a moeda americana para poder dar conta das suas necessidades, das suas questões relativas à segurança energética, né? Enfim. Ou seja, o que daí vem é que há uma necessidade de todos os países do mundo, sobretudo o bloco capitalista, né, e depois o enquadramento tanto da China, da própria União Soviética e depois da Rússia nos anos 90, a oferir dólar para poder, digamos, participar do sistema, seja também por conta das suas necessidades de importação, enfim, viabilizar o seu desenvolvimento econômico. E aí agora eu dou um salto, porque essa situação ela é reforçada no pós-Guerra Fria, porque ela se soma a um sistema marcado pela globalização financeira que aumenta as necessidades de ter dólares entesourados, reservas em dólares nos bancos centrais. Né? Então, todos os países do sistema, digamos, sobretudo após a Guerra Fria, quando a globalização financeira ela se coloca aos países do centro, aos países da periferia em geral e do que era o ex-bloco soviético, né? Inclusive a Rússia, a necessidade permanente de expansão das reservas em dólar, porque para fazer frente aos movimentos especulativos tão característicos desse sistema monetário que se estrutura pós-Guerra Fria, né, que se consolida, são reservas, estoques em reserva cada vez maiores. Né? Então você pega aqui alguns dados breves também,
Todos esses países, China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha, Índia, todos começam com patamares baixos, mas cada vez mais vão acumulando estoques em reservas, esses aí são, digamos, são as reservas internacionais dos seus bancos centrais. Em 2/3, cerca de 2/3 delas eram em dólares, né, da maior parte desses países, enfim, grande parte desses países. Nesse sentido, e aqui tem um dado que mostra a composição, né, a participação do dólar nas reservas internacionais, eles eram de 47%, depois dos anos 2000 até hoje está lá em torno dos 64%, 70%. Né? O mesmo ocorre com os agentes econômicos privados, né, por conta desse sistema financeiro desregulamentado, né, a necessidade de entesourar sobretudo títulos da dívida pública americana, para fazer frente aos fluxos, às instabilidades tão naturais desse sistema que se consolidou no pós-Guerra Fria. Tá? O interessante é que, uma vez que esse sistema funciona assim, e que há uma necessidade, tanto dos agentes públicos quanto dos agentes privados, em tesourar ativos denominados em dólar, sobretudo moeda americana, e títulos públicos da dívida pública americana, nas suas reservas, nas suas carteiras, o efeito que isso gera para a economia americana, né? E aí, digamos, o que acontece, se a gente pega aqui esse primeiro gráfico aqui, o saldo em transações correntes dos Estados Unidos, ele se transforma num saldo crônico, estrutural, e a despeito do acúmulo desses déficits em transações correntes, o sistema não se movimenta de forma que esses ajustes, né, para que a economia americana, digamos, de alguma forma lide com esses ajustes, né? O sistema absorve títulos da dívida pública americana, sobretudo, com uma capacidade de absorção permanente, sem limite aparente, o que, por contrapartida, isso envolve uma capacidade de acumular déficit em transações correntes nos últimos 30 anos, déficit praticamente contínuos, à exceção do ano de 1961. Né? Mesmo na crise de 2008, houve um ajuste recessivo, mas que não eliminou grande parte do déficit. Em termos relativos, para se ter uma ideia, no ano 2000, o déficit americano correspondia digamos, a mais da metade de todos os países com déficit em transações no mundo. Ou seja, você soma todos os déficits dos outros países, não chega ao déficit americano. Né? Tamanha liberdade de operar com desequilíbrios macroeconômicos. Do ponto de vista da dívida pública americana, ela só faz crescer. Né? Aqui tem um gráfico de evolução da dívida em termos absolutos, né? Só faz crescer. E, em termos do PIB, com exceção do final do governo Clinton, digamos também o período de crescimento em termos do PIB da dívida pública americana. Tá? Ou seja, qual é a síntese, o que eu estou querendo sugerir aqui? É que a posição do dólar no sistema internacional, ela, digamos, era decisiva para a capacidade dos Estados Unidos operar com um enorme nível de endividamento em gasto, que é um dos elementos estruturantes do exercício permanente das suas posições militares e das 30 anos de guerras contínuas que eles vêm realizando no sistema internacional. Não haveria, digamos assim, de um lado, o exercício do poder está ancorado a um exercício estruturado na posição da moeda dos Estados Unidos na hierarquia monetária internacional e também na forma como esse sistema funciona, né, do pós-91 para cá, que impele os outros países a acumularem títulos da dívida pública, como eu falei, de forma a lidar com a própria necessidade de estabilizar os seus câmbios e fazer política econômica sem ficar refém de ataques especulativos e crise nos balanços de pagamentos. Enfim, isso é um esforço de síntese para mostrar um pouco como é que opera. Eu queria agora passar para a última parte do que eu me propus a falar, que é um pouco a resposta que a China e a Rússia vêm fazendo diante desse quadro, né? Do ponto de vista geopolítico, mais significativo é a construção da aliança, parceria estratégica da Organização de Cooperação de Xangai, né, que envolve questões de defesa, né, geopolíticas para todo o espaço da Ásia, né, e, enfim, cada vez mais o número de membros tem crescido ao longo dos últimos anos, países membros. Isso, do ponto de vista geopolítico ou dos geopolíticos anglo-americanos, é um verdadeiro pesadelo, uma aproximação Moscou-Pequim em termos de defesa e segurança. Tá? Em 2017, a Rússia proclamou vitória na guerra da Síria, né, defendendo o governo do Assad, né, e aí tem uma foto do Putin lá em 2007, foi quando ele, em dezembro de 2017, quando ele proclamou essa vitória russa
na guerra da Síria, o que é, obviamente, uma derrota do ponto de vista dos Estados Unidos, uma vez que é uma guerra de procuração, uma vez que o objetivo do governo americano foi sempre derrubar o Assad. Isso não é pouca coisa, o significado disso, né? Uma vez que a Rússia conseguiu colocar um freio, um veto, digamos, às iniciativas militares dos Estados Unidos em territórios sensíveis, delicados, como a Síria no Oriente Médio. Tá? Do ponto de vista também geopolítico, a Rússia conseguiu responder de forma absolutamente extraordinária, dado o seu período de grande destruição que foi nos anos 90, a sua reconstrução no período Putin, quando ela desenvolveu seis artefatos militares, que o Putin declarou, falou sobre eles, anunciou em 2018, que torna inócua as iniciativas americanas para, digamos, destruir ou criar, ou recriar, na verdade, para destruir o princípio de mútua destruição, né, que é um dos elementos centrais, né, porque uma vez que esses instrumentos hipersônicos, digamos assim, colocam uma dificuldade enorme no projeto que a OTAN vinha construindo com a Polônia de um escudo de antimísseis, né, antimísseis balísticos. Por fim, né, e aí do ponto de vista, por fim não, mas é a China, né, eu falo por fim a Rússia, falando da China agora. A China vem respondendo, uma das respostas dela vem respondendo de várias formas, né? Mas eu acho que uma das mais extraordinárias é a nova Rota da Seda, que é uma infraestrutura de articulação do espaço da Ásia, mas chegando à Europa, norte da África, Oriente Médio, enfim, tantas outras, articulando economicamente e contornando o bloqueio americano, a saída dela pelos mares, né? É uma das formas que a China vem respondendo, enfim, com conexões, inclusive, com a questão monetária. Do ponto de vista da diplomacia monetária, que é o tema aqui fundamental, são duas iniciativas em relação àqueles dois temas mais importantes que a gente destacou lá, que tem a ver com os BRICS, né? E aí a questão sensível, o Brasil fazia parte desse processo, e o Brasil, digamos, era o elo de ligação entre a conexão BRICS e Unasul, né? E aí é um tema extremamente sensível. A questão dos BRICS envolve duas dimensões, né, que são antagônicas à hegemonia americana, né, a posição americana global, que tem a ver com os empréstimos de estabilização, né, a criação de um banco dos BRICS, um FMI dos BRICS, é uma ameaça, uma proposta de quebra do monopólio dos empréstimos de estabilização, né, que é o instrumento através do qual o FMI consegue impor condicionantes bastante pesadas aos países com necessidade de financiamento externo, né? Isso aí são algumas notícias nesse sentido. O FMI sabia do ajuste grego, né, que é celeiro doloroso. A Argentina negocia FMI, tipo de socorro que impõe exigências, né? Esse é o tipo de violência que o FMI sempre exerceu. E aqui, digamos, criando um FMI dos BRICS, né, um Banco de Desenvolvimento dos BRICS, são as duas instituições em processo de consolidação, e havia uma quebra, um questionamento desse monopólio de empréstimo de estabilização, que é um instrumento de enquadramento. Agora, existe ainda um outro elemento sensível na proposta constitutiva aos BRICS, que tem a ver com a moeda internacional, né? O Putin foi explícito isso, eu vou abrir parênteses aqui, nas palavras do Putin, exatamente na sexta cúpula, né, dos BRICS, que foi realizada aqui no Brasil, né, em Fortaleza. Ele disse, abre aspas, no caso dos BRICS, vemos todo um conjunto de interesses geoestratégicos coincidentes. Em primeiro lugar, esta é a intenção comum de reformar o sistema monetário e financeiro internacional. Na forma atual, é injusto para os países do BRICS e as novas economias em geral. Devemos ter um papel mais ativo no FMI e no sistema de tomada de decisões do Banco Mundial. O próprio sistema monetário internacional depende muito do dólar dos Estados Unidos, ou, para ser mais preciso, da política monetária e financeira das autoridades norte-americanas. Os países dos BRICS querem mudar isso, né? Ou seja, ele está questionando a posição da moeda americana e os benefícios que essa posição dá aos Estados Unidos no sistema internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também numa entrevista recente, confirmou esse tipo de objetivo que pertence à Constituição dos BRICS, né? Disse ele, abre aspas, na reunião dos BRICS de Fortaleza, em 2014, eu conversei com a companheira Dilma que o Brasil deveria fazer um pacto mais ou menos igual ao que a Rússia tinha feito com a China, um pacto de grande envergadura. O BRICS não foi criado para ser um instrumento de defesa, mas para ser um instrumento de ataque, para criar uma moeda própria, para não ficar dependendo do dólar nas nossas relações comerciais. Ou seja, o que há é que os BRICS, digamos, eles
tem como objetivo atingir um dos pilares da hierarquia monetária internacional diretamente e indiretamente, né, digamos, via os organismos multilaterais, né, com criação de instituições que rivalizem com a FMI e com o Banco Mundial, e, ao mesmo tempo, sugerir em algum momento uma moeda própria, a utilização de moedas que não sejam o dólar. Tá? Por fim, digamos, desses elementos mais recentes, dessas iniciativas recentes contra o dólar, que atingem o dólar, né, a hierarquia monetária atual, são as iniciativas chinesas, de criar um mercado de dólar criar um mercado de petróleo fora do dólar, né, denominado em renminbi, a moeda chinesa. E para isso eles criaram um mercado de contratos futuros de petróleo, né, isso foi no ano de 2012, criando um guarda-chuva institucional para que países como o Irã, Venezuela, a própria Rússia, negociem petróleos em uma moeda diferente da americana, enfim, com qualquer outro país que deseje operar dessa forma, né, no caso com a própria China, operando no mercado de Xangai. Tá? Isso é extremamente importante porque cria um espaço diferente do petrodólar, né, em que possa se negociar dólar, o petróleo é uma mercadoria central na hierarquia do sistema internacional, uma moeda diferente do dólar, tá? No caso, renminbi chinês. A posição brasileira nesse aí, para já caminhando para o fim, tá? Só mais breves comentários sobre a posição brasileira, né? Antes do golpe de 2016, a política externa era independente, multilateral eixo sul-sul, que permitia uma aproximação com as iniciativas estratégicas, né, no campo com parcerias com Rússia e China. Né. Do ponto de vista do petróleo, houve a questão do pré-sal e a legislação de 2010. O Brasil se torna um player na geopolítica do petróleo e a legislação garante uma posição da Petrobras privilegiada na exploração do pré-sal. Tá? Só lembro que no primeiro leilão houve a entrada dos chineses, né, no campo de Libra, aumentando as parcerias, né, as relações, parceria estratégica com a China, num tema delicado que é o petróleo. E no âmbito dos BRICS, o Brasil teve uma participação ativa até 2016 na construção do arranjo contingente reserva e no Banco dos BRICS. Tá? Obviamente que depois do golpe de 2016, a política externa brasileira muda radicalmente, há um alinhamento com os interesses dos Estados Unidos, né, altera-se o marco regulatório do pré-sal, avança-se nos leilões com base no novo marco e, digamos que as grandes ganhadoras nesse processo têm sido as empresas inglesas e estadunidenses. E há um esvaziamento, digamos, da posição brasileira dentro dos BRICS. Tá? Como último comentário, pensando um pouco sobre as questões, como é que elas se darão no futuro próximo, tende-se a haver um aprofundamento do esforço de desdolarização do sistema. Tá? É muito provável que os Estados Unidos não assista a isso de uma forma paralisada, vai haver uma resposta a isso, né, deles, provavelmente, em defesa da posição do dólar, como eles fizeram nos anos 70 e como eles fizeram nos anos 80. E, por fim, que é a ideia principal que eu estou sugerindo, o ordenamento monetário internacional, ele seguirá sendo, como sempre foi ao longo da história, um reflexo das políticas, das disputas político-militares entre as grandes potências. Tá? Essa é um pouco a ideia, o que eu pretendi apresentar aqui. Agradeço mais uma vez enormemente o Clube de Engenharia, a oportunidade, espero ter colaborado de alguma forma e muito obrigado.